Olá, seja muito bem-vinda ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana, sou do sexo feminino, tenho 31 anos, sou parda, tenho cabelos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça cinza e uma blusa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Vamos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos estudar concordância verbal, concordância nominal, regência verbal e regência nominal. Revisão de tópicos importantes de concordância e de regência. Queridos, é importante lembrar que a concordância nominal é a relação de concordância que se estabelece entre o nome e as palavras que são variáveis. São elas o artigo, o adjetivo e o numeral. Então, se eu disser, por exemplo, o aluno estudioso passará no vestibular, observe que o artigo o e o adjetivo estudioso estão no singular para concordar com o substantivo, que é aluno. Mas, se eu coloco a palavra aluno no plural, alunos, a frase ficaria: os alunos estudiosos passarão no vestibular. Observe que tanto o artigo quanto o adjetivo tiveram que se flexionar em gênero e número para concordar com esse substantivo. Já a concordância verbal, ela trata da concordância do sujeito com o verbo da oração. Então, observe que se eu disser a seguinte frase: o aluno estudioso passará no vestibular, o verbo passará está na terceira pessoa do singular para concordar com o núcleo do sujeito, que é aluno, que corresponde à terceira pessoa do singular. Mas se eu jogo para o plural, os alunos estudiosos, eu vou ter que mudar o verbo passará a ser passarão, na terceira pessoa do plural, que corresponde ao nome alunos. Portanto, a concordância verbal trata da relação de concordância entre verbo e sujeito, concordância nominal entre o substantivo e as palavras variáveis. Já a regência, que é um assunto que os alunos costumam confundir bastante com concordância, ela trata da relação entre um termo regido, um termo regente e um termo regido. Entre esses termos pode haver ou não uma preposição. Então, por exemplo, se eu digo a frase "a porta de madeira", percebe que porta é o termo regente, de madeira é o termo regido. E entre esses dois termos houve uma preposição. Se há preposição, você precisa saber qual é o tipo de preposição que é colocada entre esses dois termos. E se não há, preposição também. Então, vamos observar esses conceitos dentro das nossas questões. A primeira questão diz o seguinte: leia o texto de Sabrina Craide para responder a questão. Lançado ao espaço satélite brasileiro que será usado para comunicações e defesa. Foi lançado ao espaço o primeiro satélite geoestacionário brasileiro para defesa e comunicações estratégicas. O lançamento foi feito do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. Com 5,8 toneladas e 5 metros de altura, o satélite brasileiro ficará posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. A capacidade de operação do satélite é de 18 anos. O projeto é uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e envolve um investimento de 2,7 bilhões. O equipamento será utilizado para comunicações estratégicas do governo e para ampliar a oferta de banda larga no país, especialmente em áreas remotas. Vamos ao nosso enunciado. Assinale a alternativa cuja frase é escrita com coesão e coerência e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Bem, meus queridos, a UEA costuma cobrar muito questões que trabalham coesão e coerência, e lógico que para você entender as relações de coesão e coerência, é preciso que as frases estejam de acordo, ou seja, estejam coerentes, transmitam a mesma ideia que é passada pelo texto. E quando a gente fala de norma padrão, é preciso observar
tanto as regras de concordância quanto as regras de regência. Vamos às nossas alternativas. A letra A diz o seguinte: o prazo de que o satélite brasileiro ficará em operação no espaço são de 18 anos. Aqui nós observamos dois erros. O prazo, que é o sujeito, não está concordando com o verbo, que é são, né? E outra coisa, tem aqui uma preposição que não faz sentido dentro dessa oração. O prazo de que o satélite, essa preposição não é necessária para essa oração. Portanto, a letra A está errada, ela não é a nossa resposta. A letra B diz o seguinte: foi investida uma quantia aproximada de 3 bilhões na execução do projeto do satélite brasileiro. Observe que foi investida uma quantia, aqui ó, é feminino, portanto, essa palavra investida está concordando com a palavra quantia, essa frase está correta. É, portanto, a nossa resposta, mas vamos analisar as outras para não ficarmos com dúvida. O peso do satélite brasileiro gira em torno... Opa, aqui tem um erro, né? Essa expressão aqui, em torno, ela significa ao redor, né? E o certo seria que essa palavra estivesse escrita dessa maneira, em torno, separado, né? Deixa eu escrever direito aqui, em torno, e não junto, porque em torno separado significa aproximadamente cerca de 5 toneladas, e não do jeito que está grafado aí a frase, portanto, está errada. Letra D. Pretendem ser utilizados na defesa de comunicação estratégias do governo o lançamento do satélite. De novo, pretendem ser utilizados na defesa e comunicação estratégicas do governo o lançamento do satélite. Então, observe que satélite está no singular. Não faz sentido esse verbo estar no plural. Pretendem, deveria ser pretende. Letra E. Para produzir o satélite, uniu-se os Ministérios da Defesa, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Vocês observam que é mais de um sujeito, né? Ministério da Defesa da Ciência, da Tecnologia, Inovação. Então, esse verbo deveria estar no plural. Então, o certo seria uniram-se e não uniu-se. Portanto, a única resposta correta é a letra B de bola. Foi investida uma quantia próxima de 3 bilhões na execução do projeto do satélite brasileiro. Perfeito? Então, vamos à nossa próxima questão. Questão da UEA-CIS. Alberto notou apenas muito tarde que a pessoa era fiel, não mantinha uma relação recíproca. Eram incompatíveis, concluiu. As lacunas do texto são preenchidas correta e respectivamente por... Meus queridos, observem que aqui a palavra fiel, e aqui a gente está falando, obviamente, de regência. Quem é fiel a alguma coisa, é fiel a alguém, a quem. Portanto, a única alternativa, e nós já conseguimos matar por esse primeiro espaço, é a letra A. A quem? Então, vamos ver se faz sentido a frase. Alberto notou apenas muito tarde que a pessoa a quem era fiel não mantinha uma relação recíproca. E observe que quem mantém uma relação com alguém. Então, no caso, está correto o que está dizendo aqui na letra A, mantém uma relação recíproca com ele, ok? Portanto, no caso dessa questão, a única alternativa correta seria a letra A. Vamos observar as outras. Alberto notou apenas muito tarde a pessoa de quem era fiel. Percebe que a preposição de, ela não se adequa ao nome fiel, ela não rege o nome fiel, portanto, estaria errada de qualquer maneira. A letra C fala em que, também não faz sentido com a palavra fiel. A letra D também fala de quem, estaria errado. E a letra E também que, portanto, a única alternativa correta para essa pergunta é a letra A. Então, vamos à questão de número 3, questão da UEA-CIS. O enunciado diz: a alternativa em que são respeitadas as regras de concordância é... Então, lembre-se que a questão ela não direcionou para concordância verbal ou nominal, então você precisa observar esses dois conceitos. Lembre-se que a concordância nominal, concordância do substantivo com as palavras variáveis, artigo, adjetivo, numeral, e a concordância verbal, concordância do sujeito com o
verbo. Vamos observar as alternativas. A letra A diz: a carne ainda está cru, mas a salada já está pronta. Nós observamos aqui um equívoco nesse adjetivo cru, que está se referindo à palavra carne, que é um substantivo feminino, portanto, a concordância deveria ser feita com esse adjetivo. O certo seria a palavra crua. A carne ainda está crua, mas a salada já está pronta. Portanto, a letra A está errada. A letra B diz: a filha mais velha daqueles senhores sentados nunca dançaram em um baile. Olha só, a filha mais velha daqueles senhores, tudo isso daqui é sujeito, o núcleo do sujeito é a palavra filha. Observem que aqui é uma relação de concordância verbal que está equivocada. A filha dançou, deveria estar na terceira pessoa do singular para concordar com a palavra filha. Portanto, a frase deveria estar: a filha mais velha daqueles senhores sentados nunca dançou em um baile. Vamos à letra D. Existe no Brasil 27 unidades federativas divididos em 5 regiões. Existem 2 erros aqui, né? Existe, deveria ser no plural, existem 27 unidades federativas, e unidades federativas é feminino, então deveria estar divididas e não divididos. Portanto, a letra D também está incorreta. Vamos à letra E. Continuaram conversando no centro do campo os 2 times e o juiz. Observe que aqui eu tenho 2 sujeitos. Os 2 times é o sujeito 1 e o juiz é o sujeito 2. Portanto, quando eu tenho sujeito composto, o verbo precisa ir para o plural, para a terceira pessoa do plural, para concordar com esses 2 sujeitos. Portanto, a única alternativa correta é a letra E. Continuaram conversando no centro do campo os 2 times e o juiz. Perfeito? Vamos à nossa próxima questão. A questão de número 4 diz o seguinte: assinale a alternativa em que as regras de concordância são respeitadas. Novamente, observar tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal. A letra A diz o seguinte: deveria ser proibido a construção de barragens sem um estudo prévio dos impactos ambientais na região. Meus queridos, observem que essa expressão aqui, é proibido, ela tem que concordar com o artigo que se apresenta antes da palavra que vem posteriormente a ela. E eu tenho um artigo feminino, portanto, eu deveria ter a seguinte expressão: deveria ser proibida a construção de barragens sem um estudo prévio dos impactos ambientais na região. A frase está errada. A letra B diz: embora parciais, são fundamentais para que se organizem políticas públicas de preservação os estudos sobre os rios. Então, observe que aqui, os estudos sobre os rios, que são o sujeito, está concordando com parciais, e aqui também são fundamentais. Ou seja, a concordância está sendo feita de maneira correta, porque se o sujeito está no plural, o verbo também deve ir para o plural. A resposta correta da nossa questão é a letra B. Mas vamos observar as outras e tentar identificar o erro de cada uma delas. A letra C diz: para quem gosta de natureza, é prazerosa o som da floresta. Peraí, olha só. Prazeroso ou prazerosa é o quê? É o som. Som é um substantivo masculino, portanto, deveria estar prazeroso o som da floresta. A letra D diz: incluso no relatório está a análise da quantidade de peixes capturados entre abril e agosto. Observe que a palavra incluso, ela está se referindo nesta frase à palavra análise, que é um substantivo feminino. Então, a frase deveria estar da seguinte maneira: inclusa no relatório está a análise, e não incluso, porque a análise é feminino. A letra E diz o seguinte: partiram só apenas, apesar da orientação de que se fizessem acompanhar de um guia local, os turistas recém-chegados. Então, vamos lá. Essa daqui é um pouquinho mais complicada. Olha só, tem uma expressão só, e eu tenho aqui, a palavra a qual ela se refere, os turistas recém-chegados. Meus queridos, anota aí essa dica. Só, ele não vai sofrer variação quando significar somente. Agora, quando só significa sozinho, como é o caso desta frase, ele deve concordar com a palavra a que ele se refere. Então, veja, partiram só, eu posso substituir pela palavra sozinhos, os turistas recém-chegados, então deveria estar sós. Quando só significa somente, eu não posso fazer essa concordância. Certo, meus queridos? Então, letra B, a nossa resposta.
Meus queridos, na aula de hoje, nós estudamos os conceitos de concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, que são assuntos muito importantes e bastante recorrentes aí na prova da UEA. Você gostou dessa aula? Siga o Preveste da UEA em todas as redes sociais.